Olá, turma, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estou de cada um de vocês. E hoje a gente chega para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, a qual eu peço para vocês estarem acompanhando, segundo as páginas, né, que estão descritas aí no vídeo. Vocês podem pegar as páginas que estão aí designadas para que vocês façam a leitura acompanhando ao vídeo, para ficar mais fácil a compreensão do assunto. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Então, assiste o vídeo até o final para fazer o que está sendo proposto hoje na nossa atividade de ciências. Então, vamos juntos hoje para mais uma aula nossa? Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Hoje a gente inicia mais o capítulo, que é o capítulo 9, que ele tem o título Vida em Movimento e o subtítulo Locomoção, Ossos e Músculos, que vocês podem estar acompanhando aí a partir do livro de vocês, o que eu vou estar explicando ao longo da nossa videoaula. Então, hoje, com o início desse novo capítulo, a gente vai verificar a questão dos ossos e músculos, né? Que eles atuam de forma conjunta. Mas vamos também focar na parte da estrutura óssea que compõe o nosso corpo. Então, o ser humano, ele faz parte do reino animal. Só que ele é um animal diferenciado, que apresenta algumas habilidades diferentes quando comparadas com outros animais que estão presentes no reino animal também. Por exemplo, nós temos a capacidade de raciocínio, a gente pensa nas coisas que podemos fazer, imagina as coisas que poderão acontecer. Nós temos todo esse desenvolvimento de raciocínio que está interligado ao nosso sistema nervoso. Já os outros animais, eles agem por instinto, por impulso, naquela de que agem, né, daquela maneira, porque precisa, né? Eles precisam fazer aquilo naquela hora. Eles não pensam nas coisas que irão fazer, simplesmente eles fazem. É igual aí a imagem que eu coloquei da mulher que está fazendo carinho no gato. Ela pode ter caminhado, ter visto o gato caminhando na sua casa, ter se dirigido até ele, pegado no colo e pensado, vou fazer um carinho nele. Então, tudo isso são atitudes pensadas que nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer. E os outros animais não têm essa capacidade. E outra característica muito importante que vai nos diferenciar dos outros animais também é a nossa capacidade de termos a postura ereta. A gente consegue ficar em pé. E essa postura ereta, ela é muito importante para a gente, né? Ela garantiu ao ser humano muitas habilidades, como a mobilidade e liberdade com as mãos, pois no que usamos os pés para nos erguermos e sustentar o nosso corpo, as mãos ficam livres para ser usadas de outra maneira, como plantar, colher, cozinhar, carregar objetos. Então, por mais que a gente veja aí que o ser humano tem a capacidade do raciocínio, se não fosse a questão da postura ereta e da nossa capacidade de locomoção, que só é permitida a partir dos ossos e dos músculos, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz, gente. A gente não conseguiria construir, a gente não conseguiria estudar, a gente não conseguiria plantar nem colher. Por quê? Porque imagine só, a gente ia pensar em fazer, né? A gente teria essa capacidade de pensar, mas não teria a capacidade de se locomover, né? E essa locomoção, ela só é permitida por conta dos ossos e dos músculos. Se a gente não tivesse ossos, a gente não conseguiria se locomover, como também se a gente não tivesse os músculos, a gente não poderia fazer nenhum tipo de movimento. Vamos começar aqui falando da interação que existe entre o sistema ósseo e o sistema muscular, né? Como eles estão interligados. Nossa locomoção depende da ação conjunta desses dois sistemas, do sistema ósseo com o sistema muscular.
Se, por exemplo, a gente tivesse só os ossos e não houvesse músculos, a gente não conseguiria se movimentar. E se tivéssemos apenas os músculos e não tivéssemos ossos, usaríamos só apenas os músculos, né? E não teríamos como se movimentar, como também o nosso corpo seria maleável, seria mole. Então, o movimento, ele depende do trabalho conjunto entre os ossos e os músculos devido a isso. Outra informação importante para a gente é que nós, seres humanos, como outros cordados ou vertebrados, nós recebemos essa nomenclatura de vertebrado ou cordado por um detalhe. E isso é muito importante para você guardar, tá certo? Aí na cabecinha de vocês. Primeiramente, muita gente aprende que animal vertebrado, ele tem ossos e o invertebrado não tem. Essa informação, gente, ela está errada, ela é errônea. Não é assim que diferenciamos e que a gente pode diferenciar vertebrados de invertebrados. O animal vertebrado, ele tem coluna vertebral, ele tem vértebras. O animal invertebrado, ele pode até ter uma estrutura óssea, mas ele não vai apresentar a coluna vertebral. Então, dentro dos animais que estão presentes no reino animal, que são classificados como animais vertebrados, a gente vai ter os anfíbios, a gente vai ter os répteis, os peixes, as aves e os mamíferos. E nós, seres humanos, como somos classificados também como animais mamíferos, a gente tem a presença da coluna vertebral. Então, a gente somos classificados como animais vertebrados. Algumas perguntas vocês podem estar se fazendo agora, né? Qual a importância do sistema ósseo para cada um de nós? Gente, o sistema ósseo ele é muito importante porque ele protege os órgãos do nosso corpo. Ele serve também de ponto de fixação entre um osso e o outro, que vai servir de alavanca para a gente poder realizar algum tipo de locomoção, de movimento. Os ossos, ele também tem uma característica interessante, né, que é a questão da dureza, né, de ser resistente. Os ossos eles não são flexíveis e isso é uma característica importante, porque os ossos eles são constituídos de cálcio, que vai lhe conferir rigidez, diante da questão também de proteínas, colágeno, que vai permitir também uma flexibilidade. Então, os ossos eles são constituídos de cálcio, como também de proteínas, que vai aí garantir essa durabilidade, essa resistência. E os ossos, gente, são formados por células vivas e também neurofibras e vasos sanguíneos, tá bem? Algumas informações importantes para vocês estarem aí guardando com vocês. Quanto ao esqueleto humano, né? O esqueleto humano, como eu falei para vocês, né, é formado por um conjunto de ossos que são muito importantes, né? Assim como pela questão dos ligamentos, as cartilagens, que vão estar aí junto com esse conjunto de ossos. Então, ele é importante pela sustentação do nosso corpo, pela proteção de partes mais delicadas dos órgãos vitais, que são essenciais para a nossa sobrevivência. Serve de apoio, alavanca e sustentação dos músculos, que vai possibilitar a execução dos movimentos, a produção de células sanguíneas nas extremidades dos ossos longos, no caso da medula óssea. Então, é a partir de uns dos nossos ossos que há a formação do nosso sangue, das células como os leucócitos, hemácias, plaquetas, que são essenciais também para a nossa sobrevivência. Então, se não fossem os ossos, a gente não teria o sangue, né? A gente tem a reserva de cálcio, que também vai ser colocado aí nos ossos. E quanto à quantidade de ossos, uma pessoa adulta, ela chega a ter aí
206 ossos. Mas um bebê, ele nasce com 300 ossos. Ai, professora, que estranho. Um indivíduo adulto não é maior do que um bebê, né? Um recém-nascido? Sim, é. Mas o recém-nascido, ele nasce com ossos que eles vão se fundir, né? Eles vão se unir ao longo do desenvolvimento da criança. E essa fusão a gente chama de ossificação. É o que acontece muito com os ossos que a gente chama popularmente aí de moleira, que está na região da cabeça. Os ossos vão se fundir, né? Para a proteção do nosso crânio. E até para dar. Do nosso crânio, não, do nosso encéfalo, gente. E essa questão dos ossos do crânio, essa abertura de ossificação que só vai ocorrer ao longo do desenvolvimento, ela é muito importante porque assim ela permite o desenvolvimento, né, o crescimento do encéfalo. Então, a moleira ela vai se fechando, a ossificação vai acontecendo com o passar do tempo e que o encéfalo ele tivesse desenvolvido. E o esqueleto humano, como eu falei para vocês, ele também pode ser dividido entre cabeça, tronco e membros, que é o que a gente vai estar vendo aqui. Então, quanto aos ossos da cabeça, a gente pode destacar aí, os ossos da cabeça, eles são divididos em grupos, que são em ossos cranianos, que aí tá, vocês podem ver na imagem colorido, né? Então, os ossos cranianos tem a proteção aí para o nosso encéfalo, a função dele é proteger o nosso encéfalo, que está no interior da nossa cabeça. E a gente tem também os ossos faciais, que contribuem para a formação da nossa face. E na nossa face, na nossa cabeça, né? Quando a gente vê de modo geral, a gente percebe que o único osso móvel da nossa cabeça é a mandíbula. Os outros ossos, por não ter aí articulações móveis, não faz com que haja esse movimento. Então, o único osso que vai estar se movendo na cabeça é a mandíbula. Aí a gente também tem o tronco. O tronco, gente, ele é formado por duas partes principais, que é a coluna vertebral e a caixa torácica. A coluna vertebral ela é constituída por 33 vértebras e as vértebras são pequenos ossos com orifício no centro. Elas são dispostas e aliadas umas sobre as outras. Entre elas também há um disco, que é um disco invertebral de cartilagem, que tem a função aí de proteger as vértebras do desgaste causado pelos movimentos do corpo. E a coluna vertebral ela pode ser dividida em 5 regiões: cervical, que está próxima à cabeça, torácica ou dorsal, constituindo a maior parte das costas, lombar, região que antecede ao início das nádegas, sacral, na região das nádegas, e coxidiana, onde finaliza a coluna. Ela funciona como um eixo de sustentação do corpo, ao qual estão ligados a cabeça, os membros superiores e os membros inferiores. A caixa torácica ela é formada por 24 costelas, que estão presas por meio de ligamentos flexíveis, impares ao osso externo, ao peito e à coluna vertebral na região dorsal, nas costas. E os membros, eles também são divididos em membros superiores e inferiores. Os membros superiores, eles são formados aí por braço, antebraço e mão. E os membros inferiores são formados por quadril ou cintura pélvica, coxa, perna e pé. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da temática, que façam a atividade proposta. E caso de dúvidas, podem me procurar que eu estou disponível para esclarecer. Um forte abraço e se cuidem!